Hoje, no programa Brasilianas.org, vamos analisar o processo de impeachment aberto contra a presidente Dilma Rousseff. Queremos entender os fundamentos jurídicos do pedido de destituição do mandato da presidente da República, protocolado na Câmara dos Deputados e aceito na última semana pelo presidente da Casa, Eduardo Cunha. Para debater esse tema, contamos com a participação de Alberto Rolo, que é advogado especialista em direito eleitoral, de Luiz Tarcísio Ferreira, professor de Direito Constitucional da PUC de São Paulo, de Roberto Delmanto Júnior, advogado criminalista, e de nosso estúdio em Brasília, Vadida Musso, deputado federal pelo PT do Rio de Janeiro. Também contamos com a participação da jornalista Vanessa Casalino, que irá selecionar perguntas já enviadas pelos internautas ao site do Brasilianas.org. Lembrando que o programa de hoje foi gravado horas antes, portanto, as perguntas já foram recolhidas. Para começo, sim, vamos ver com o Rolo, quais são as etapas agora previstas na Constituição para os trabalhos aí de discussão? Olha, Nassif, esse assunto tem sido discutido nos últimos dias, então hoje me parece que termina a indicação, o prazo para a indicação dos nomes que vão compor a comissão, são 65 nomes. A participação de cada partido, cada legenda, né, com representação lá na Câmara já está definida em termos de número, de quantidade, falta só a indicação dos nomes. A partir desse momento, não sei se me parece que o presidente Eduardo Cunha queria formalizar a criação da comissão hoje. A presidente deve ser, então, notificada dessa formalização e aí passa a correr 10 dias, 10 sessões de prazo para apresentar a defesa. E aí a comissão tem mais 5 sessões para apresentar o seu parecer. São sessões corridas? A dúvida, sim, são sessões corridas. A dúvida é saber se o recesso vai atrapalhar ou não. O presidente Eduardo Cunha tem mantido uma média, o deputado pode confirmar isso, de 2 ou 3 sessões ordinárias por semana. Então, se ele mantiver essa prática, as primeiras 10 sessões terminariam aí já dentro do recesso, né? Por isso que é importante saber do recesso. Tá. Bom, vamos para Brasília com o deputado Adir Damuso. Deputado, a situação nesse momento está como em relação, digamos, ao prazo de votação? Olha, Nassif, eu estou vindo de uma reunião da bancada, né? Hoje escolheram-se os membros do PT, os representantes do PT na comissão, e às 18 horas está prevista a sessão para a nomeação da comissão, dos 65 membros da comissão processante do impeachment, né? Então, hoje, as coisas, pelo menos o que está anunciado, as coisas começam. Tá, Felipe. Então, mas a perspectiva é que tenha recesso ou que se vote antes do recesso? Olha, Nassif, eu entendo. Primeiro tem que votar LDO, né? Se não votar LDO, não pode ter recesso, do nosso ponto de vista. E a partir do momento em que o processo do impeachment foi instaurado, eu entendo que não pode sofrer solução de continuidade. Ele tem que prosseguir até o fim, ainda que não haja recesso. Eu, pessoalmente, gostaria, estou precisando descansar, mas não tem cabimento, né? Uma vez instaurado o processo, do nosso ponto de vista, ele tem que ter continuidade até o fim. Tarcísio, como é que você vê essa questão dos prazos aí? Se o presidente da Câmara quiser postergar, ele consegue? Ou tem regimentos rígidos aí? O Supremo pode ser invocado? Como é que é esse quadro? Com relação à questão do recesso, essa discussão que vem sendo travada, me parece que o processo envolve uma acusação, não é, de suposto cometimento de algo que seria crime, porque senão isso não autoriza a abertura, a aceitação de um pedido de impeachment. Ora, esses prazos, seja da lei, seja da Constituição, é um prazo exíguo e ele tem que ser concluído naquele período. Portanto, me parece que a figura do suposto crime, porque depois eu quero discutir isso, não pode, é incompatível com a figura de eventual recesso. Tá certo? Quer dizer, até porque nós temos prazo para que isso seja concluído. Ou bem a coisa é séria, tá certo? Ou ela não é séria. E se é séria, então nós temos que apurar no prazo exíguo. 180 dias a partir da instauração. Mas me parece que nesse sentido, isso seja absolutamente incompatível com qualquer recesso parlamentar. Delmanto, você como advogado criminalista, como é que vê essa argumentação?
Essa argumentação, Nassif, é justamente contrária àquilo que nós vivenciamos nos fóruns criminais, na justiça. Porque nós sempre temos receio da justiça muito célere. Porque quando a justiça é realizada de forma rápida demais, nós encontramos muitas vezes o calor das ruas, o calor da comoção pública e se julga mal. Então, há uma contradição aqui entre aquilo que nós defendemos na justiça, e todo advogado irá concordar comigo que a justiça célere é aquela justiça que mais erra, porque o julgar demanda algum tempo para que as emoções diminuam e que a razão sobressaia. E aqui, evidentemente, que nós temos uma questão política envolvida, uma questão de governo, de governança, é a República. E daí nós vivenciamos agora este jogo. O PT, neste momento, que é um julgamento rápido, porque entende que hoje não há mais de 171 votos a favor da presidente Dilma. E a oposição, parte dela, do PSDB, gostaria também que seja rápido, e outra já não, pode ficar para depois, mas isto, na minha ótica, não é por nenhum espírito cívico, é justamente por um pragmatismo de quando se aumentam as chances para cada lado. Então, mas pegando essa questão do clamor das ruas aí, o argumento, digamos, de quem quer postergar, digamos, a votação é que ainda fim de ano não é apropriado ao clamor das ruas. Isso aí não colide um pouco com essa ideia de que o clamor das ruas não é um bom juiz aí de situações? Olha, nós não sabemos o que acontecerá até o final do ano, né? Cada dia nós temos novos episódios da Operação Lava Jato. Quem diria que há poucos meses nós teríamos um senador da República preso? Quem diria que nós teríamos o Daniel Esteves, banqueiro, preso? Quem diria que nós teríamos o Marcelo Odebrecht preso até hoje? Então, a cada dia nós temos um imponderável na nossa política hoje. A cada dia é uma novidade. Então, não há como fazer prognósticos. Vadir, como é que você vê essa questão essa tentativa de postergar e essa questão dos impactos ainda na opinião pública da Lava Jato? Olha, Nassif, em termos de princípios, eu concordo com o doutor Delmanto, né? Eu jamais defenderia processos céleres, né? Sobretudo quando está em jogo a perda de um mandato presidencial. Muito ao contrário. Agora, o que nós temos que entender é, primeiro, até quando o país vai aguentar esse tipo de cenário em que se sangra o governo, né, desde a eleição, né, já se falava em impeachment durante, após e até hoje, né, essa questão do impeachment é colocada paralisando a nação, paralisando os negócios, gerando instabilidade, gerando crise política. A nossa preocupação é que o processamento do impeachment se dê a partir de regras seguras. E eu acho, o nosso entendimento é de que essas regras, elas não estão totalmente estabelecidas, né? Nós temos a Constituição da República, temos o artigo 86, que estabelece o princípio da reserva legal. O impeachment, ele deverá ser regulado, processado, de acordo com lei específica para isso. Essa lei preexiste à Constituição, é uma lei de 1950, a Lei 1079, e que, no nosso entendimento, não estabelece de uma maneira integral, de uma maneira clara, né, um itinerário de início, meio e fim para o julgamento, processamento do impeachment. Determinadas leis importantes, como o Código de Processo Penal, né, e outras leis processuais, sofreram modificações nesse período. E nós achamos que deva haver, né, se for o caso, por parte do Supremo, uma filtragem constitucional. O impeachment não pode ser regrado, por exemplo, pelo regimento interno da Câmara dos Deputados. Aliás, o Supremo, em voto do ministro Teori Zavascki e da ministra Rosa Weber, já deixou claro esse entendimento. É a lei, não é o regimento interno da Câmara. Então, nós estaremos ali na comissão tentando fazer com que o processo não sofra solução de continuidade. Então, não se trata aqui de julgamento célere. Ao contrário, o que nós vamos defender na comissão é que essas regras estejam pré-definidas de acordo com o que estabelece a Constituição. E, repito, a Lei 1079, a nosso sentir, ela é insuficiente para isso. Roberto, como é que você vê essa questão do papel do Supremo? Até onde que o Supremo pode ir sem invadir a atribuição
do Congresso, até onde não pode ir? Olha, me parece que a garantia, né, do nosso legislador constituinte foi justamente na hora de presidir o trabalho, né, na hora de presidir o processo propriamente dito, colocar lá como presidente a figura do presidente do STF. E é justamente para garantir todos esses princípios da ampla defesa do contraditório e para que a presidente não possa se reclamar ou ter qualquer tipo de prejuízo na sua ampla defesa, na sua mais ampla defesa. Então, para não haver a mistura do componente político com o jurídico no âmbito de um processo, tudo bem que é um processo notoriamente político, mas tem que garantir um mínimo de direito nesse processo. Está lá a figura do presidente do STF. A gente tem um exemplo anterior, né? Eu sei que muita gente não gosta de comparar com o exemplo anterior do ex-presidente Collor, mas a lei era a mesma a lei 1079, e a Constituição também era um pouco mais nova do que é hoje, mas é a mesma Constituição de 88. E o processo transcorreu normalmente. Lógico que, na época, o ex-presidente Collor renunciou antes, né, do fim do processo no Senado, mas essa etapa que nós estamos falando agora aconteceu sem nenhum tipo de reclamação maior, nenhum tipo de prejuízo maior. A motivação do presidente da Câmara, de alguma maneira, interfere aí no mérito do julgamento ou não, na sua opinião? Porque o ministro Marco Aurélio mesmo falou que não é só a decisão do presidente da Câmara, né? Me parece que 4 motivos, ele aceitou só 2, mas a motivação, o pedido é jurídico, tem fundamento jurídico, e não é ele que vai decidir. É no primeiro momento a comissão e depois o próprio plenário da Câmara. Tá. Né? Bom, a gente vai ter um bloco para discutir essa questão aí da fundamentação, mas, Tarcísio, essa questão da motivação. O fato do Eduardo Cunha hoje conduzir o processo inicial, está sob a marca aí da Lava Jato e tudo mais, isso de alguma maneira tira a legitimidade jurídica, digamos, do pedido? A meu modo de ver, isso só escancara que nós estamos diante de alguma coisa que, do ponto de vista jurídico, a meu modo de ver, é uma farsa. É algo criado e ele pega, quer dizer, ele coincide. No momento em que é aceita a denúncia contra ele, ele aceita também a questão do impeachment. Isso é a paga dele. Quer dizer, isso, a meu modo de ver, é extorsão. Né? O que se pretendia é que aquilo nunca contra ele fosse aceito e, portanto, ele sempre manteria o pedido de impeachment ali engavetado. Tá certo? Na medida que ele desengaveta, né? Quer dizer, essa é a motivação interior dele. Né? Isso fica escancarado do ponto de vista político. Né? Agora, tem uma outra motivação, que essa sim, é a motivação jurídica. A verificação, motivo e a motivação jurídica. Primeiro, é verificar se houve ou não, se imputa a ela ou não o cometimento de determinado crime. Tá certo? E é isso este é o motivo que ensejaria a abertura de um impeachment. E nesse meu modo de ver, realmente isso não acontece. Não é? Nós estamos brincando, não é, com a democracia. O que eu acho que falta, e aqui é uma coisa muito séria, é a questão da consciência constitucional. Nós estamos falando de Constituição e nós estamos falando da figura máxima do país, a presidência da República. Não é só a Dilma, é a presidência da República. E nós estamos brincando um pouco com isso por conta dessa questão pessoal, tá certo? De alguém que teve dinheiro encontrado na Suíça, deve responder a um processo, deve ser condenado criminalmente, pode ser, inclusive, vir a ser preso, tá certo? E contra a presidente não há nada nesse sentido. Delmanto, o fato de ter boatos até agora de dezenas de parlamentares que estariam envolvidos aí na Lava Jato, mas nunca se sabe até que ponto isso é verdade. Isso de alguma forma contamina a discussão, pode... De que maneira que isso aí, digamos, com a revelação de quem são esses nomes aí, pode atrapalhar ou não esse processo? Eu brinco que nós poderíamos criar a bancada da Lava Jato. Tem tanto deputado do PT, do PSDB também incluído, do PP, de todos, aí tem deputado para tudo quanto é lado e que são aí possíveis alvos da Operação Lava Jato. Por isso que eu digo que a cada semana é uma surpresa, nós temos um imponderável. Do PT alguns, do PP outros e assim por diante. Agora, eu gostaria de discordar no debate aqui, veementemente do Tarcísio aqui ao meu lado, por algumas coisas. Primeiro, que a Lei 1079, que nem o nome do deputado Vadir Damus também, na minha ótica ela foi recepcionada pela Constituição de 88 e ela está em vigor. Enquanto não houver uma ação direta de inconstitucionalidade julgada pelo Supremo Tribunal Federal, que demoraria certamente mais do que 180 dias, se houvesse uma ADIM nesse sentido,
ela está em vigor. E segundo, nós tivemos o próprio PT pedindo impeachment lá no Itamar Franco, nós tivemos o caso do Collor, nós tivemos no Fernando Henrique Cardoso, e o impeachment que seria processado pela mesma lei 1079. Só para o nosso telespectador entender direitinho, quais são os pontos específicos da lei que estão sendo questionados? Não, a questão, eu não entendi ainda o questionamento que está sendo feito a essa lei 10.079. Tem um que eu gostaria de... E vamos chegar lá, só permitir. a questão o que eu li foi a questão do contraditório prévio à instalação, à aceitação pelo presidente da Câmara do processo de impeachment, do início desse processo de impeachment, porque será, sem dúvida nenhuma, garantida ampla defesa. É óbvio que isso será garantido à presidência da República, e nós tem vários pareceres de juristas. Quer dizer, o que eu discordo é que agora esse pedido de impeachment seria golpe. Ora, nós tivemos outros pedidos de impeachment, como eu disse, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, nós tivemos do Collor, e nunca foi golpe. Agora seria golpe. É isso que eu discordo. Agora, em relação à lei propriamente dita, qual que é o questionamento? Não, já existe logo de cara, o Vadir pode confirmar isso, mas existe um dispositivo da Constituição que fala que a suspensão da presidência ocorreria pela instauração do processo no Senado. Já pela lei, fala-se da instauração pelo recebimento, após a votação do parecer. Ou seja, se 342 se manifestarem, então automaticamente ela estaria... Quer dizer, não precisa de uma DIN para isso. Saber se foi recepcionado ou não foi recepcionado é uma questão de interpretação constitucional. É claro que a Constituição prevalece, a disposição constitucional prevalece sobre a disposição legal. Seja porque não existe lei que não esteja pendurada na Constituição, ela é dependente da Constituição, seja porque a Constituição é posterior. Então, há uma dupla derrogação do preceito legal. Tá certo? Então, esse é só um aspecto. Tá. Vamos a uma pergunta selecionada pela jornalista Vanessa Casalini e encaminhada pelos nossos internautas. Lembrando que o programa foi gravado, portanto, as perguntas já escolhidas do nosso site brasilianas.org. Oi, Nassif, cumprimento os nossos convidados, você que está em casa. Primeira pergunta de hoje vem de Fortaleza, no Ceará. Delano Pessoa quer saber o seguinte: cada vez mais o número maior de juristas de renome convergem no sentido de afirmar que o processo de impeachment contra a presidenta Dilma Rousseff é inconstitucional. Então ele quer saber o seguinte dos especialistas: se as manifestações da rua, por maiores que sejam, têm a capacidade de levar o processo a cabo. Vadir. Olha, Nassif, essa é uma questão muito interessante. O impeachment, ele é uma figura do presidencialismo, né? Quando se fala em impeachment, está se falando de impeachment de um presidente da República, não está se falando de impeachment de um primeiro-ministro, por exemplo, do gabinete parlamentarista. No gabinete parlamentarista, existe a hipótese do voto de desconfiança. E aí, a alegação de mau governo, de má gestão, não gosto do governo, o governo tem uma péssima política econômica, o governo é ruim, enfim, isto serve para destituir o gabinete e nomear outro governo. Por quê? Porque quem elege o gabinete é o parlamento. No Brasil e nos sistemas presidencialistas, existe uma relação direta entre o presidente e os eleitores, né? O presidente é eleito diretamente. E no Brasil, particularmente, existe um rito, né? O impeachment é constitucionalizado, né? O impeachment, a lei do impeachment, a lei da responsabilidade, que prevê, que define os crimes de responsabilidade, é uma lei. Então, teve a participação da Câmara, do Senado e do Poder Executivo. Então, nós não podemos simplesmente banalizar e minimizar os efeitos do impeachment sob o argumento não, isso aí é um processo político, né? E no processo político vale tudo, né? Não. O impeachment é cercado do máximo de garantias. Todas as garantias que um cidadão tem no processo judicial, sobretudo no processo penal, deve estar revestindo o julgamento do impeachment, né? O impeachment está submetido ao devido processo legal, à presunção de inocência, enfim, a todos os princípios e valores que conformam o devido processo legal. Não sendo isso, é golpe.
Rolo, só para entender de novo aí, que está meio confuso aí, digamos, essas discussões aí ao longo da semana. Esse prazo de 180 dias é para a comissão se manifestar se acata ou não? Como é que é? Não, o prazo de 180 dias é para terminar o processo ou pelo menos terminar o afastamento da presidente. Então, no primeiro momento, a Constituição quer, a lei quer, que esse processo seja muito célere, né, garantindo ampla defesa contraditória, mas dure o afastamento no máximo 180 dias. Se não der tempo de terminar, a presidente retorna e o processo continua. Então, digamos, numa visão otimista de prazo e pessimista, quanto tempo que levaria para essa comissão se pronunciar? É o prazo que a lei fala, 10 sessões para a defesa e 5 sessões para a comissão elaborar o seu relatório. E aí esse relatório vai para o plenário. Ah, tá. Então, a partir dessa votação do plenário, você fica sabendo... Essa primeira votação de 2/3, né, da Câmara é para exercer esse juízo de admissibilidade da acusação. A nossa telespectadora aqui, ela disse que a maioria dos juristas está contra o impeachment, mas tem um grupo que defende o impeachment. Isso. Não... Como é que está essa divisão, na sua opinião? Eu pessoalmente entendo que há fundamento jurídico para o impeachment e isso faz parte da democracia. E, evidentemente, garantindo o devido processo legal, a ampla defesa, como bem salientou o deputado Vadir Damuso. Eu estou em pleno acordo com isso, sou advogado criminalista, jamais imaginaria um processo se não fosse garantido a ampla defesa e a estrita legalidade. Então, aqui estamos juntos. O que se questiona é que se haveria fundamento jurídico ou seria um mero achismo isso tudo que aconteceu. Isso a gente vai discutir no segundo bloco. Tá bom, então não vou me adiantar. Então vamos para o primeiro intervalo em brasilianas.org. Volta já. Voltamos a apresentar o programa Brasilianas.org, que discute hoje os fundamentos jurídicos do processo de impeachment aberto contra a presidente Dilma. Tarcísio, só para completar, digamos, você tem, digamos, a comissão discute isso, os próximos passos? Bom, em seguida, a comissão, o parecer da comissão, deve ser votado esse parecer da comissão, pela admissibilidade ou não, e, portanto, isto vai para o plenário. E o plenário vai se manifestar. Sabe quem vota é a comissão? No interior da comissão se vota a admissibilidade ou não do processo. Digamos que vote pela não admissibilidade, morre o assunto. Morre o assunto ali. Se ela eventualmente admitir, isto vai para o plenário, que por 2/3 pode admitir e, portanto... Bom, vamos entrar agora no mérito das acusações, que o Delmanto, terminamos o bloco anterior em cima disso aí. Quais são os argumentos que você considera plausíveis aí para justificar o impeachment? Antes de mais nada, eu gostaria de retificar que eu falei banqueiro Daniel Esteves, é André Esteves, no comecinho do programa. Você confundiu Daniel Dantas com André Esteves. Então, são muitos nomes, muitos banqueiros. Mas o que eu digo é o seguinte, há 3 fundamentos que estão lá naquele pedido de impeachment assinado pelo Hélio Bicudo, pelo Miguel Relia Júnior e pela Janaína Pascoal. O primeiro é o crime de responsabilidade por não se ter respeitado a lei orçamentária. Houve aquele excesso de despesas, aquele empréstimo vedado de bancos públicos, que o governo, os estados não podem fazer empréstimos de banco público. Isso é absolutamente vedado por lei, está lá no Código Penal, inclusive, é crime de responsabilidade, está lá no Código Penal. Então, a lei tem que ser igual para todos, é o princípio da isonomia, da igualdade, não é porque é governador, que é prefeito, porque é presidente da República. Aí vai se julgar a imputação, se a pessoa teve culpa ou não, você vai para um segundo grau, ou seja, tinha consciência, tinha domínio do fato, tinha ciência daquilo. O segundo fundamento do pedido de impeachment é que houve novas despesas por decretos não assinados, isso que está lá no impeachment, no fundamento, no começo deste ano, que não estariam autorizadas aqui pelo Congresso Nacional. E o terceiro fundamento, que seria uma não responsabilização por parte da Presidente da República dos seus subordinados no episódio da Lava Jato, no episódio do escândalo de corrupção dentro da Petrobras, dizendo, olha, a Presidente deveria ter tomado medidas para responsabilizar administrativamente os seus subalternos, as pessoas que estejam abaixo dela na cadeia da administração. Mas o crime, ele só não se torna crime quando é revelado o crime, quando se tem a investigação? Antes de saber a investigação,
Se partisse desse pressuposto, digamos que todos os problemas de uma instituição financeira, antes de serem identificados, seriam de responsabilidade Do presidente. do presidente, mesmo que ele não tivesse conhecimento. Não, mas a lei de improbidade administrativa diz que o gestor, nós estamos falando de administração pública, tendo conhecimento de um fato, mesmo antes de ser julgado, você tem que tomar medidas para suspender funcionários ou para, pelo menos, mandar processar, abrir uma sindicância, abrir para que se abra um processo. E, segundo a acusação feita, nada disto teria sido feito. Ela teria tido conhecimento antes. Esta é a acusação, que ela teria tido conhecimento, e ao invés de determinar a instalação de sindicância, essa é a acusação que está lá, nada teria sido feito e acabou-se, entre aspas, passando a mão na cabeça daquelas pessoas que hoje se descobriram, que algumas, muitas já condenadas. Adir, como é que vocês estão encarando essas acusações contidas aí nesse documento do Miguel Reale Júnior e do Hélio Bicudo? Olha, Nassif, primeiramente, essa decisão do presidente da Câmara de dar andamento a um pedido de impeachment, né, do nosso ponto de vista, ela já nasce nula. Nasce nula, já nasce com vício de origem. O deputado Eduardo Cunha agiu em desvio de poder, agiu de forma retaliatória, poucas horas após o Partido dos Trabalhadores ter anunciado como seus membros se comportariam no Conselho de Ética, onde ele responde a uma representação que pode levar à cassação do seu mandato. Logo após, ele anunciou um pedido que já estava lá protocolado há não sei quantos meses. Ele acatou um dos fundamentos, não acatou a todos os fundamentos, né? Está alegando que a presidente Dilma voltou a praticar a chamada pedalada fiscal no ano de 2015. Né? Isso não tem, do nosso ponto de vista, não tem qualquer fundamento jurídico. Nada nesse pedido tem qualquer fundamento jurídico do nosso ponto de vista. Né? A presidente Dilma não está demonstrado que ela soubesse de acusação, de investigação sobre esse ou aquele subordinado. Quem sofreu a investigação já havia sido afastado do cargo há algum tempo, até por ela, lá na época da Petrobras. Mas isso aí é irrelevante, isso aí não foi, isso não está sendo objeto lá do ato do presidente da Câmara. E, efetivamente, Nassif, quando se fala em crime de responsabilidade, nós falamos de atentado à Constituição. Né? Ainda que, né, e eu acho que não houve, mas ainda que tivesse havido essa ou aquela irregularidade na tramitação de questões fiscais, na questão do Bolsa Família, aliás, diversos tributaristas e especialistas de direito financeiro já disseram que não se tratou de operação de crédito. Né? Então, há a palavra de especialistas peremptórias nesse sentido. E ainda que tivesse havido essa ou aquela irregularidade, nós estamos falando de um mandato presidencial. O mandato presidencial é cláusula pétrea, são eleições diretas, artigo 60, se não me engano, parágrafo 4º da Constituição da República. Não se trata de uma mera irregularidade, nós não estamos tratando aqui de uma irregularidade cometida por um mero funcionário público, nós estamos tratando do mandato presidencial. Então, para que tenha havido violação da Constituição, tem que ter havido um verdadeiro atentado, dolo, né? O presidente disposto a atentar contra a Constituição. E isto não pode se imputar, em hipótese alguma, pelo menos em relação aos fatos já conhecidos, à presidenta Dilma Rousseff. Esse poder do Tribunal de Contas aí de fazer as análises e dar condenações peremptórias assim é normal, institucionalmente falando, Tarcísio? É um superpoder este do Tribunal de Contas, mas só para dizer, essa análise que o Tribunal de Contas fez foi com relação às questões passadas e nada com relação ao primeiro mandato da presidente pode motivar qualquer pedido de impeachment. Não é porque ela foi reeleita que fatos passados poderiam vir a ser considerados como crime de responsabilidade. Em absoluto. Tem que ser algum fato praticado nesses 11 meses e poucos dias de mandato. E nada disso... Essa ideia de que o fato de ser reeleição... Não, isso não se sustenta minimamente. Isso se coloca quando se trata de um servidor público estável,
por concurso público e etc., porque permanentemente, tá certo? Exerce permanentemente a função. Ela foi reeleita e você vai caçar o mandato que ela tem, que ela adquiriu nas eleições passadas. Não pode, por fato pretérito, cujo mandato já se expirou, querer responsabilizar por neste mandato. E ainda, e mais, nada me parece provado com relação ao próprio mandato anterior, porque os fatos que estão, muitos dos fatos alegados, são ainda muito mais pretéritos, ainda que não tenham sido considerados aí pelo presidente Uma coisa da Câmara. que eu não entendi, eu recebi uma explicação do Ministério do Desenvolvimento Social, mas tão simples, tão lógica, eu falei, olha, alguma coisa está errada, ou o Ministério não entendeu direito a acusação, ou a acusação, porque o que ele faz é o seguinte, ele tem uma conta corrente com a Caixa Econômica, quando está negativo a Caixa cobre, quando está positivo, e ele paga juros, quando está positivo, a Caixa paga. E segundo esses dados que eu recebi da ministra lá, no ano, eles ficaram muito mais tempo superavitário com a Caixa do que deficitário lá. Então, não caracterizaria, digamos, aí entraria a lei de responsabilidade fiscal, a criação de um passivo ou de uma tomada de crédito. Você chegou a estudar esse ponto, Delmano? Olha, o que o Tribunal de Contas da União, e ali com conhecimento técnico bastante abalizado, evidentemente podem haver pareceres em sentido contrário, que não é empréstimo, mas o Tribunal de Contas da União foi enfático. Houve sim maquiamento das contas públicas e que foi utilizado na campanha. Quer dizer, isso não é objeto agora desse pedido admitido, mas se falou aqui, e eu ouso mais uma vez discordar, mas que bom que discordamos, do doutor Tarcísio, quanto à questão do mandato anterior. Não é o que está hoje em jogo lá, porque se nós não pudermos levar em consideração questões do mandato anterior, de um chefe do executivo reeleito, nós teríamos uma carta branca para aquele, porque temos reeleição. Se nós não tivéssemos reeleição, é uma coisa, evidentemente que acabou o mandato. Agora, como há reeleição, você dá uma carta branca de impunidade para qualquer prefeito, para qualquer governador, qualquer presidente da República fazer barbaridades nas contas públicas nos últimos 6 meses em que se usa aquilo, o aparato para campanha, e depois sai impune. Quer dizer, isto é antidemocrático, ou seja, ninguém está acima da lei. E fatos realizados, praticados, se criminosos forem nos últimos 6 meses, mesmo com a reeleição, eles devem sim ser levados em consideração. É a minha ótica. Roberto, como é que você vê essa questão? Olha, eu queria também, não quero que o Tarcísio fique em minoria, mas eu também acabo discordando dele pelo seguinte, a interpretação melhor desse dispositivo da Constituição, quando fala que a presidente não pode ser responsabilizada por atos alheios ao seu mandato, é o exemplo típico, eu vou dar o exemplo do senador Aécio. O senador Aécio, se tivesse sido eleito presidente e fosse acusado de alguma ilegalidade que ele praticou enquanto senador ou enquanto governador de Minas Gerais. Então, quando a Constituição fala o presidente não pode ser responsabilizado por atos cometidos fora do mandato ou alheios ao exercício do mandato, é isso que a Constituição quer dizer. Quer dizer, não vou responsabilizar o Aécio enquanto ele era governador, enquanto ele era senador, já que, nesse exemplo, ele seria o presidente da República. Não tem nada a ver com eleição e reeleição. E aí é o que o Delmano está falando. Quer dizer, a gente não pode dar uma carta branca para o chefe do executivo, seja prefeito, governador ou presidente, fazer o que quiser no final do mandato. E já há precedentes do Supremo Tribunal Federal nesse sentido, vários. E não é só isso, mais uma vez eu vou invocar o meu colega Tarcísio, é professor de Direito Constitucional lá da PUC, eu sou professor de Direito Constitucional do Mackenzie, e a gente ensina isso para os nossos alunos, eu tenho certeza. A Constituição garante a forma de aquisição do poder, eleição direta, a maioria dos votos válidos, a Constituição garante a maneira e exige a maneira do exercício do poder e prevê a forma do sujeito perder o poder. Quer dizer, então, esses adeptos dessa teoria de golpe, eles só estão lendo a primeira parte da Constituição, que dá legitimidade. Eu pergunto, onde é que está escrito na Constituição que o sujeito porque foi eleito pelo voto popular, pode fazer o que quiser? Não pode, não. Ele foi eleito, ele tem responsabilidade por aquilo que ele faz. Até o final, mesmo se for para a reeleição. Mas eu não tenho dúvida do princípio da responsabilidade. Não tenho dúvida. Mas quero pegar uma coisa que o Vadir tocou, isso é muito importante. No sistema parlamentar, além da desconfiança, do voto de confiança, que pode levar à desconfiança e cai o gabinete, você também tem o Instituto do Recall. Se o mandato outorgado não satisfizer aos seus eleitores, é possível você chamar de volta. Tá certo? Nós não estamos falando disso. Nós não estamos num sistema parlamentar, nós estamos num sistema presidencialista e a retirada desse... Porque é fundamental a questão do sufrágio universal, direto, secreto, tá certo? De alguém que foi eleito por uma expressiva maioria, não importa, mas
por uma maioria de votos, e isto só pode ser retirado nos casos constitucionalmente previstos. Não é nem o Código Penal, não é nem a Lei de Improbidade Administrativa. É a Constituição do que nós estamos falando. Não é o regimento interno também, como o Vadir bem menciona, tá certo? É a lei naquilo que ela for compatível com a Constituição. Vamos a uma pergunta selecionada pela jornalista Vanessa Casalino, encaminhada por nossos internautas. Lembrando que o programa é gravado e as perguntas já foram escolhidas no nosso site brasilianas.org. A pergunta é de Luiz Roberto do Nascimento, de Trindade, Goiás. Ele quer saber o seguinte. Primeiro, ele afirma, se o fundamento jurídico do impeachment já está no fato de se ter praticado pedalada fiscal em 2015 para se atingir a meta fiscal, e se essa meta foi revista pelo Congresso, o fundamento jurídico não existe mais, certo? Aí ele continua. Ou levar o processo de impeachment adiante independe desse fundamento, uma vez que o presidente da Câmara já o autorizou. Vadir, o que você acha do argumento aí do nosso leitor? Eu acho que ele está correto. Foi votada a PLN semana passada, retrasada. Enfim, ainda que tivesse havido irregularidade aqui e ali em 2014, estaria sanado. E outra coisa, é muito bom deixar claro, ninguém está dizendo aqui que o presidente da República pode fazer o que bem entender no fim do mandato ou no segundo mandato. O princípio da responsabilidade existe desde a primeira Constituição Republicana. Quem não tinha responsabilidade do ponto de vista jurídico era o imperador. A Constituição de 1824, ela previa expressamente isso. O imperador era irresponsável por seus atos praticados no governo. Agora, em se tratando de presidencialismo, eu repito, há um rito, há reserva da lei, então não é regimento interno que regula isso ou aquilo, é a lei, e há necessidade da prática de crime de responsabilidade. Ora, o Tribunal de Contas da União, que aliás é um órgão técnico e emite parecer, quem julga as contas do presidente da República é o Congresso Nacional. O Tribunal de Contas da União, todos nós sabemos, é um tribunal ultrapolitizado, e politizado no mau sentido. Na verdade, são apadrinhados, que acabam sendo nomeados aí. Aliás, o ministro Joaquim Barbosa é quem diz, não sou eu, que disse aí outro dia que trata-se de um playground de políticos aposentados. Estou apenas repetindo o que o ministro Joaquim Barbosa falou. Mas o Tribunal de Contas sequer, e obviamente não poderia fazê-lo, emitiu parecer sobre as contas de 2015. Como é que já vai se dizer que a presidente... E outra coisa, as chamadas pedaladas fiscais, que é um termo pejorativo, para confundir o cidadão médio, para confundir a opinião pública, essas chamadas pedaladas fiscais, elas não constituem crime de responsabilidade. Então não há esse pedido de impeachment aí, isso é uma espécie de pescaria. Temos que instaurar um terceiro turno, temos que encontrar alguma coisa para jogar a presidente contra a opinião pública, colocar multidões à frente da Câmara dos Deputados e do Senado Federal para retirar uma presidente legitimamente eleita pelo voto de milhões de brasileiros. É isso que está acontecendo hoje na Câmara dos Deputados e eu repito, não tenho qualquer medo de repetir, não tenho medo de errar. Nesse momento, trata-se de uma tentativa de golpe. Vamos para o segundo intervalo e brasilianas.org volta já. Voltamos a apresentar o Brasilianas.org, que discute hoje os fundamentos jurídicos aí do processo de impeachment aberto contra a presidente Dilma Rousseff. Um dos pontos centrais aí da discussão, que é até extra-jurídico, o que atende o interesse nacional? Eu vou colocar essa pergunta para os quatro. A gente tem uma economia que se travou aí esse ano todo aí por conta aí de um embate político interminável, por conta de erros também do governo. E tem agora, você teve o destravamento da pauta fiscal aí na última sessão da Câmara e tem agora a questão do impeachment. Tirando de lado os aspectos jurídicos, o que seria o ideal para o país aí sair dessa crise? Vou começar com o deputado
Vadi, lá em Brasília. Olha, Nassif, os interesses do país que estão materializados em determinados projetos no Congresso Nacional têm que ser destravados, têm que ser votados. Nós não podemos, em nome da discordância que se tenha com o governo, seja desse ou seja de qualquer outro governo, paralisar a economia, paralisar o país. Então, os parlamentares têm a obrigação, foram eleitos também para isso, de cumprir a pauta, realizarem as votações e não ficar condicionados na aprovação desse ou daquele projeto, saber se isso interessa ou não ao governo. Nós não podemos estar pautados, estar condicionados ao que se convencionou chamar de pautas-bomba, que, aliás, foi o que o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, fez desde o início da sua assunção à presidência da Câmara dos Deputados. É sabotar o país, né, com o apoio da oposição, aprovando projetos que arruinam a economia do país. Isso é inaceitável. E em relação ao impeachment, o país não pode ficar indefinidamente com essa espada de Damocles na cabeça, os negócios, os investimentos, sem se saber se amanhã o presidente estará no cargo, se não estará no cargo. Isso não tem cabimento. Então, nós estamos nos aproximando do recesso. Foi o presidente da Câmara dos Deputados, repito, né, de forma leviana, de forma como é do seu feitio, né, retaliatória, colocou para andar um pedido de impeachment, do meu ponto de vista, destituído de qualquer fundamento jurídico, político e moral válido, né? Agora, já que colocou para andar, isso tem que ser apreciado e não temos que ficar preocupados com o recesso. A LDO tem que ser votada e, se o processo de impeachment teve andamento, ele não pode sofrer solução de continuidade. Roberto. Olha, eu concordo em parte com o deputado. Acho que realmente a sociedade, o Brasil, precisa de solução, o Brasil precisa ir para frente. Se a gente pensar no que precisa e no bem da sociedade, eu acho que justamente isso também significa que a gente não está diante de um golpe, né? Eu também vou repetir, vou insistir, a Constituição prevê o impeachment de acordo com a lei, então não é golpe. Aquilo que está na Constituição, aquilo que está na lei não pode ser golpe. Agora, é bom, porque faz parte da democracia, que cada deputado que vai votar lá no plenário e depois cada senador que vai julgar dê conta e dê satisfação para os seus eleitores. Se os eleitores do deputado Vadi estão contentes com a economia, estão contentes com a segurança, estão contentes com o emprego, o desemprego, mas daí eles vão... aí não é um julgamento do impeachment, aí você está julgando, fazendo um julgamento político. Sim, mas acaba sendo um julgamento político também, né? Então, é a tal história que o Lula falou lá atrás de ouvir o que diz as ruas. Você era a favor do Lula lá atrás? Não, a proposta é você querer o que é melhor para o Brasil. Se este governo já não tem condição de dar aquilo que é bom para o Brasil, não está mostrando isso nesses últimos meses, então talvez a melhor solução seja realmente trocar. Só pegando o gancho que do Tarcísio no bloco anterior, ele falou do recall. Lá na OAB, aqui em São Paulo, nós fizemos, sob a presidência do Marcos da Costa, nós fizemos um estudo sobre as ideias de reforma política, e uma das ideias que nós assinamos e aprovamos lá foi justamente o recall. Lógico que com regras, com condições, mas foi o recall. Mas uma coisa não depende da outra. Lógico que talvez fosse mais saudável a gente ter o recall, mas se não tem o recall, tem o impeachment, está previsto, então dá para a gente usar o impeachment, a ferramenta, o instrumento. Não, só não ficou claro. Essa declaração do Lula, que tem que ouvir a rua, você acredita que do ponto de vista de julgamento jurídico assim, você tem que ouvir? Eu acho que a pergunta foi o que seria melhor para o Brasil. Eu acho que se a sociedade tiver com convicção, acreditando que as coisas vão melhorar, a rua, vão melhorar sim. As ruas, os empresários investindo, os empresários não mandando as pessoas embora, a inflação não chegando a 10%, que são as notícias que a gente tem esse ano. Fernando Henrique, em 99, ele estaria sujeito a um impeachment também, você acredita? Eu acho que sim, o pedido, o processo, e nós aqui todos somos advogados, quer dizer, ninguém tem que ter medo do processo, até porque no final do processo, a presidente pode ser julgada culpada, pode ser julgada inocente, a gente não pode ter medo do processo. Mas isso não cria uma instabilidade? É o seguinte, você tem as eleições que... deram a legitimidade. Daí, no meio do caminho, você tem, por razões variadas, perda de popularidade. Qualquer perda de popularidade geraria uma reação das ruas.
Qualquer reação das ruas geraria uma legitimidade para tirar o governante. A democracia não ficaria muito instável, Mas não? para isso aqui tem um processo, Nassif. Aí tem os 513 deputados, tem os 81 senadores. Se o pedido é insuficiente, se o pedido realmente não tem razão no seu mérito, ele vai ser julgado improcedente e vai ser arquivado. São os nossos representantes, como diz o deputado. O deputado também está lá e os senadores também estão lá para agir de acordo com o que querem os seus eleitores. Representante, mas os eleitores, eles têm noção dos aspectos jurídicos ou tem uma insatisfação difusa que pode... Me parece que os eleitores vão falar de acordo com o estômago, de acordo com aquilo que eles estão sentindo. Isso. E eu acho que isso é válido também, porque é o eleitor que vota no deputado, no senador e no presidente. Agora, os senadores e os deputados podem fazer esse exame jurídico que você está dizendo que o eleitor não vai ter condição de fazer. Tarcísio. Eu não posso concordar. Eu acho que aqui o rolo trai é isto, quer dizer, essa confusão que existe entre aquilo que é jurídico e que permitiria efetivamente a análise séria, a propositura séria de um pedido de impeachment e um problema de insatisfação pública. Tá certo? Alguém fala aqui do impeachment do governador Alckmin? Será que a população aprova o governo do governador Alckmin? Ou então você pega a última edição de pesquisa do Datafolha e propõe um impeachment contra ele, porque efetivamente a população do Estado está contra. Ora, essa contrariedade, quer dizer, essa modificação dos índices de popularidade não pode motivar um pedido de impeachment, que é uma imputação seríssima do cometimento de crime de responsabilidade. Nós não estamos brincando de democracia. Quer dizer, eu não posso aceitar essa posição, nós não estamos aceitando. A primeira coisa que eu disse aqui, falta consciência constitucional. Tá certo? Presidente da República, a deposição de um presidente da República é caso extremo que deve encontrar uma figura jurídica e um fato que se enquadre perfeitamente naquilo. Num juízo político. O juiz é político, mas o fato tem que acontecer. Nós não estamos falando de qualquer insatisfação popular, porque isso é contra a democracia. E nós, e eu, e talvez todos nós lutamos pelas diretas já, nós lutamos pelo nosso voto, nós passamos uma série de coisas, tá certo? Para destituir, por conta de um impeachment que vem sendo gestado há muito mais tempo, desde as eleições. Não vai ganhar. Se ganhar, não governa. E a partir daí, nós tivemos isso. Esse é o desaguadouro. Termina numa chantagem. Quer dizer, eu não posso admitir, como professor de direito constitucional, que esse tipo de valor seja aquele valor que prospere num pedido de impeachment. Aliás, eu imagino que isso não vá para frente. Eu imagino que o Congresso Nacional tenha gente séria, como tem na Câmara dos Deputados. E eu imagino que um juízo realmente vai acabar na comissão. A comissão deve arquivar isto. Delmanto. Eu discordo também veementemente do Tarcísio ao meu lado. Não vou aqui me exaltar com veemência, mas com muita calma. Eu digo o seguinte, se fala em golpe. Isto, o nobre deputado Vadidamos, eu tenho certeza que isto é uma tentativa de golpe. Ora, se esse golpe for, entre aspas, para frente, quem estará dando golpe é o Congresso Nacional, é a Câmara dos Deputados e é o Senado da República contra a presidente Dilma. Espera um pouco, esse golpe teria nome, é o Congresso Nacional, seria um golpe do Congresso Nacional contra o Poder Executivo. Então, porque não é um pedido, o pedido é o início. Pode até ser barrado agora de pronto, nós teremos uma comissão, talvez não passe nessa comissão, depois precisaria de 2/3 dos deputados. Agora, se a presidente Dilma não conseguir sequer 171 votos na Câmara dos Deputados, é que realmente ela está sem nenhum crédito, sem nenhuma base no parlamento e o país está ingovernável. A situação, a pergunta foi o que seria melhor para o Brasil. Na minha ótica, é o impeachment. Porque a Bolsa já anunciou-se o impeachment, a Bolsa subiu. Não é verdade. O primeiro pico, o dólar. Não é verdade. As ações da Petrobras subiram, 6%. Não é verdade. A Bolsa fechou antes do impeachment. Ela subiu antes do impeachment. Isso é achismo, mas de qualquer forma, eu digo. É cronologia. O que eu digo. O impeachment saiu 6, 7 da noite,
a Bolsa subiu, Na saiu antes, foi na minha ótica, o destravamento fiscal. na minha né? ótica, o melhor para a economia do país, na minha ótica, eu não sou economista, sou cidadão, conheço empresários, conheço pessoas que estão investindo, é realmente a mudança de governo. Agora, precisa ser constitucional, precisa estar na lei, precisa se garantir Mas a ampla defesa, precisa se garantir tudo isso e será garantido, não tenho dúvida nenhuma. Mas, Demonte, só pra Agora, gente- só terminar, é um julgamento do Congresso Nacional, ou seja, não se pode ter medo do Congresso. Eu acho que é capaz da presidente tirar de letra isso. Se está com tanto receio, tanto medo, deixa o Congresso votar. Aliás, irá votar. Mas, Demonte, Golpismo também tem no Congresso Nacional, tem em vários lugares, tem em vários setores da mídia, da opinião pública, do empresariado Tem e que etc. levar em conta- Eu só queria rebater uma questãozinha aqui. O que é pior para o país, a meu modo de ver, é destravar isso dentro dos parâmetros constitucionais. Dentro dos parâmetros constitucionais. Não é? O que repele, desde logo, a questão do golpe. Quer dizer, esse fundamento não há um fato, tá certo? Que se enquadre em nenhuma daquelas hipóteses capazes de determinar um impedimento. Quer dizer, não dá para brincar de democracia. A presidência tem 12 meses, se tanto, de eleito. Agora, o que está... A ideia do impeachment também é o seguinte, que você teria uma transição tranquila, ou seja, o lado derrotado, que tem se manifestado aí em várias... que está acordando aí, tendo uma reação em vários lugares, aceitaria passivamente essa questão. O pessoal que tem medo do impeachment, do ponto de vista econômico, eu acho que você teria uma fase de turbulência e trancamento. Será que não tem aí não estaria sendo apresentado como uma pedra mágica aí, capaz de pacificar o país em torno de uma figura mediadora? Será que esse cenário se concretizaria numa questão de impeachment ou você teria uma guerra aberta? E aí tem um ponto também, Nassif, que é importante a gente destacar. Independentemente do impeachment, as ações lá na Justiça Eleitoral continuam, não é? Então, se houver impeachment, assume o vice-presidente. Mas nas ações lá da Justiça Eleitoral, se essas ações, alguma delas for julgada procedente, os dois vão ser cassados, né? Quer dizer, não caça mais a presidente, porque não terá mandato, nessa hipótese, né? nesse exemplo, mas aí caça também o vice-presidente Michel Temer, né? E aí precisa saber quem vai ser o presidente por algum tempo, né? E aí eu vou unir a minha voz à voz do Tarcísio. Se o presidente Eduardo Cunha não agiu corretamente e usou, a palavra forte fez extorsão, não é? Do começo do programa, eu acho que isso é mais um motivo para ele ser cassado também. Além daquilo que vai ser votado amanhã, se mentiu para a CPI ou não mentiu, esse comportamento é absolutamente anti o decoro, né? Afronta o decoro parlamentar e é mais um motivo para ele ser cassado também. Então, vamos ver se os nossos deputados tomam a frente disso aí também por esse motivo, né? Que coisa, né? Você tem tribunal. Esse presidencialismo nosso não é excessivamente fraco? A sociedade, ou a grande imprensa está esquecendo de mencionar isso. Está todo mundo preocupado com o impeachment, no governo do Michel Temer, e aí se ele for cassado depois. Programa Brasileiros.org sobre o processo de impeachment aberto contra a presidente Dilma Rousseff termina por aqui. Eu agradeço a participação do Alberto Rolo, que é advogado especialista em direito eleitoral, do Luiz Tarcísio Ferreira, que é professor de Direito Constitucional da PUC de São Paulo, do Roberto Delmanto Júnior, que é advogado criminalista, e do deputado Vadir Damuso, também ex-presidente da UAB do Rio de Janeiro. Também agradeço a colaboração da jornalista Vanessa Casalino e de você aí de casa, que nos acompanhou em mais essa edição. E lembre-se, você pode continuar colaborando, enviando sugestões, textos e vídeos para o portal brasileiras.org. Esse espaço aqui também é seu. E voltamos na próxima segunda-feira. Até lá, então.